Olá pessoal, mais uma vez aqui para cobrir a Copa do Mundo de Xadrez 2015. Dessa vez, terceira rodada, primeira partida. Vamos acompanhar Sergei Karyakin, da Rússia, contra Yu Yangyi, da China. Então, Karyakin abre com E4, Yang abre com a siciliana, cavalo F3, E6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, e aqui temos normalmente as três principais variantes aqui, como A6, que é a chamada variante Kan, ou ainda cavalo em F6, que é a variante Andersen. O que foi jogado no jogo é cavalo em C6, que essa é conhecida como a variante ahn, nenhuma, por enquanto, mas após o lance do Karyak em cavalo C3, nós temos a variante Taimanov, ou Taimanov, não sei. Aqui as pretas normalmente respondem com dama C7 para, quem sabe, capturar o cavalo com dama em vez de afetar a estrutura de peões após uma possível troca de cavalos por parte das brancas. Mas aqui o Yang prefere jogar cavalo F6. Aqui normalmente as brancas jogam cavalo em B5, ou ainda G3 ou bispo em E2. O Karyak prefere jogar cavalo toma C6, B toma C6, E5, cavalo D5, cavalo E4, dama C7, F4, dama B6, C4, bispo B4, cheque, rei E2, F5, até aqui. Tudo bem teórico, menos nesse momento aqui. Nesse momento, o Karyakin, se fosse seguir os lances mais jogados da teoria, jogaria uh, cavalo em F2. Esse lance aqui seguiria a teoria, porque também já começa a se reorganizar e ameaçar esse bispo. Contudo, ele prefere jogar o também jogado, mas não tanto, e toma F6 aqui. Cavalo toma F6, bispo E3, e aqui também novamente dois lances possíveis, um mais jogado e o outro menos. O mais jogado, dama em. Desculpem, aqui dama em A5. E o segundo lance pode ser a dama recuando para D8. As pretas jogam dama D8 e as brancas cavalo D6, cheque. Bispo toma D6, dama toma D6 e aqui as opções ficam entre bispo B7, C5, dama E7 e cavalo E4. Essas são as jogadas mais recorrentes. O Yang prefere jogar bispo B7. E aqui temos também possibilidades diferentes para as brancas. O primeiro lance aqui poderia ser rei em D1, já permitindo ao bispo defender o peão de C4 também. Ou se não em D1, poderia também aparecer aqui rei em D3 para defender o peão. Mas não me parece ser tão bom quanto rei D1. Outra possibilidade aqui é torre de D. Desculpem, torre em D1 ou ainda a torre em E1. O Karyakin joga torre em D1, já dobrando a pressão em cima desse peão aqui, pressão de torre e dama. As pretas aqui têm o caminho do seu bispo obstruído pelo peão de C6, que pode, por exemplo, avançar para que seu bispo jogue mais, ou ainda pode fazer a sua torre entrar no jogo com torre C8,
Foi jogado, torre C8, também já dando suporte para o peão. E as brancas aqui têm G4. As pretas jogam C5 e as brancas têm aqui torre em G1. As pretas vão jogar agora sua torre em F8, mas deixa eu só mudar a cor aqui. Mas me parece que dama aqui ou aqui também muito bom. Aqui pressionando o peão de B e aqui pressionando o peão de A. Eu jogaria alguma coisa com a dama, certamente. Mas o Yang joga torre em F8, botando sua torre também para jogar. Nesse momento do jogo, a vantagem está com as brancas. Não é uma vantagem decisiva, uma vantagem de iniciativa. F5. Aqui as pretas vão enfim jogar a sua dama, mas acho que também é possível aqui cavalo em E4, pressionando a dama e ameaçando. ah, e ameaçando não, mas ficando numa posição muito boa para remanobrar, por exemplo, e dando esse cheque aqui que pode ganhar a torre. Então, acho que esse cavalo aqui é bem interessante também. Mas dama B6, F toma o peão de E D toma E6. G5 e aqui cavalo D5. Aqui, como vocês sabem, temos dama tomando dama, por isso esse cavalo aqui também está ok em D5, justamente para recapturar a dama após a troca. Então é o que aconteceu: dama toma B6, cavalo toma B6 e agora rei E1 abrindo caminho para o bispo. Além disso, limita um pouco o deslocamento das torres, caso elas queiram vir de um lado para o outro aqui da coluna da segunda da segunda fileira. Vamos olhar então um pouco o jogo. Aqui nós temos, por parte das pretas, um, dois, três peões isolados, enquanto que as brancas não tem nenhum. Aqui B, só avançar e os peões já se conectam, e aqui basta H vir para H4 e também os peões estão juntos. Então isso aqui é considerado já uma fraqueza. Por outro lado, o bispo está atuando muito forte na coluna de H1 a 8. Outra, ah, outro ponto forte das pretas é a sua posição da torre, aqui em F, na coluna de F. Tá praticamente sem obstáculo nenhum. Já as brancas, além de uma estrutura de peões melhores, tem a torre ocupando a coluna de D. Seu bispo aqui também está forte, pressionando E6 aqui, que é fraquíssimo. Agora, com o recuo do rei, pode proteger também C4. Além disso, a sua torre de G simplesmente pode entrar no jogo a qualquer momento, muito forte aqui no centro. Já as pretas têm esse cavalo aqui, que, que vai provavelmente remanobrar para cá, e depois tentando atingir posições mais centrais aqui, ou provavelmente. E talvez a peça que menos jogue aqui seja essa torre aqui. Voltando ao jogo, as pretas jogam cavalo em D7. Eu pensaria, em, se fosse eu, alguma coisa como
bispo em F1, a- atacando a torre e melhorando o meu bispo aqui, ou ainda avançar o rei para conectar as torres. O jogado então foi cavalo e as brancas respondem com bispo em E2. Aqui as pretas têm novamente o cavalo em E5, ou ainda avançar esse peão para impedir as brancas de tentarem qualquer, qualquer coisa aqui com esse peão, apoiado pelos bispos, pela torre e possivelmente com H, né? Então seria um lance já preventivo. E esse cavalo aqui também já também atuaria aqui, além de, claro, exercer uma importante função central. As pretas jogam rei E7 agora, e as brancas têm que torre em D3. Nesse momento, as brancas já estão com uma vantagem quase decisiva, principalmente por sua posição, com as peças muito ativas aqui no centro e a estrutura de seus peões muito melhor. Aqui talvez esteja na hora das pretas começarem a avançar seu peão da coluna de A, buscando algum contrajogo na ala da dama aqui. Seria a estratégia que eu teria em mente. O Yang prefere jogar bispo em E4 e a torre se move para A3, atacando o peão desprotegido. Aqui as pretas precisam defender o peão ou com torre em A8 ou com torre C7, que foi o jogado, e as brancas jogam rei D2 aqui, embora eu já me precaveria ao avanço, por exemplo, de torre para B7, atacando o peão. Eu já deixaria, por exemplo, o peão em B3 aqui, já já preparado, né? Porque um dos planos das pretas certamente pode ser colocar a torre em A8 e começar a avançar seu peão da coluna de A. Mas não foi jogado, né? O jogado foi rei em D2. As pretas jogam E5, torre F1 por parte das brancas. As pretas não querem trocar. Torre B8 e rei C3. O jogo então aqui está se preparando na ala da dama mesmo. Torre B6 e torre D1. Aqui, bispo em E4 me parece um pouco mais interessante, né? Ainda, por exemplo, se joga bispo aqui, agora as pretas vão vir com torre, as brancas jogam torre também, troca e o bispo recaptura. Essa seria uma variante possível. Vou voltar à posição aqui. Após torre D1, as brancas já não têm mais bispo em E4, porque agora as pretas podem simplesmente jogar bispo em F3. Além disso, só uma outra possibilidade de jogo aqui, que talvez possa ser interessante, seria torre em A5. Mas o jogo segue então com torre de B em C6 por parte do Yang. Um lance também bem interessante, mas novamente não impediu o bispo branco de chegar na casa F5 e as brancas agora aproveitam. Bispo G4, cavalo B6,
embora aqui, né, torre D6, eu pudesse levar aquela variante. Cavalo B6 foi jogado. E aqui as brancas já estão com bastante vantagem no jogo. Depois desse lance só aumenta as vantagens. Agora tem torre em A5, G6, ou aqui G6, né? Mas também esse cavalo aqui pode jogar mais. Primeiro recuando para depois tentar se remanobrar e também já defender um pouquinho mais o seu peão. Ou ainda que pudesse jogado simplesmente rei em, F7 para dar mais suporte para os peões. Então G6 foi jogado aqui e as brancas jogam B3. Talvez pudessem jogar E1 aqui, já tentando algum tático com o bispo preto. As pretas vão jogar bispo em F5, tentando se livrar do bispo branco, que não vai querer. Vai para E2. Acho que aqui F3 também está ok. Cavalo D7 e A3. As pretas jogam bispo em E6. Um lance que devolve um pouco da vantagem para as brancas, né, que não vinham jogando os melhores lances e por conta disso estavam deixando as pretas conseguirem retornar um pouco ao jogo. Mas agora com esse lance de bispo, elas entregam novamente a vantagem. O correto aqui seria avançar esse peão para A6, ficando já sob a defesa da torre e podendo ainda ser defendido por a torre em A7 ou ainda pelo cavalo, enfim, não tornando esse peão uma ameaça tão visível. As brancas jogam peão em H4, as pretas vão jogar bispo em F7, embora eu ache meio passivo, acho que bispo em F5 seja mais interessante, ainda torre em P6 me parece igualmente interessante, especialmente porque agora, se fosse jogado torre em B6, as brancas não teriam agora bispo em F3 ameaçando torre. Então, bispo F7 das pretas e bispo F3 das brancas. Torre em B6, acho que torre em D6 seria melhor, porque agora nós temos um lance decisivo das brancas, né? Que é torre captura cavalo com cheque, rei captura torre e bispo toma peão. Um belo ataque branco aqui. A torre precisa recuar agora para B8, porque está ameaçada pelo bispo, mas a posição das brancas aqui já está terrível. Ainda elas jogam E4, mas não adianta. Bispo G4, cheque, e o Yu Yang da China aqui desiste. Se fosse seguir a partida, o que precisaria acontecer é as pretas defenderem com a torre. Seria o melhor lance aqui. As brancas nem precisam tomar agora, dá para ganhar esse peão antes. As pretas vão ter poucos recursos, no máximo torre aqui, ou ainda o rei
para tirar o rei, né, dessa diagonal aqui. De repente rei aqui ou aqui. Vou colocar o rei aqui, só para a gente dar seguimento ao que poderia acontecer na partida caso continuassem. A pressão das brancas só aumentaria, com o bispo entrando aqui junto no ataque, permitindo a torre também jogar um pouco mais. A torre vai ter que defender aqui, ou de repente aqui. Bispo continua seus movimentos e o ataque branco vai se consolidando com bispo captura torre, torre captura bispo. E aqui já temos uma vantagem muito decisiva para as brancas, chegando facilmente à vitória no final. Por exemplo, aqui já temos torre dando cheque no rei e a posição das pretas fica cada vez mais difícil, os peões vão caindo um a um e não há mais o que fazer aqui na partida. O ataque dos brancos, das peças brancas, está completamente ganho. Aqui não precisa tomar. Então é isso. Essa foi a partida entre o Karyakin e o Yang pela primeira rodada, com vitória do Karyakin. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos continuar cobrindo a Copa do Mundo de Xadrez 2015. Se inscrevam no canal para receberem as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima.